E aí, seus bilionários desaparecidos do Sudeste Asiático, tudo bem com vocês? Eu acabei de sair da live que eu fiz com o Ian Neves, quase 11 horas da noite aqui na China, mas bora gravar esse vídeo aqui sobre os bilionários chineses que estão desaparecendo misteriosamente, porque cada minuto eu recebo 10 pessoas mandando essa notícia. Então, aparentemente, mais um bilionário desapareceu na China. Dessa vez, é um cara chamado Bao Fan. O desaparecimento no mês passado do empresário chinês reacendeu o interesse em um fenômeno recente do país, o desaparecimento de bilionários. Meu Deus do céu! O fundador da China Renaissance Holdings, uma lista de clientes que inclui os gigantes Tencent, Alibaba e Baidu, é visto como um magnata no setor de tecnologia do país. O caso de Bao segue um padrão já conhecido. Ele esteve sumido por dias até que a sua empresa anunciou que estava cooperando com uma investigação realizada por certas autoridades da República Popular da China. Então, o governo que chamou o cara para conversar, né? Porque provavelmente o cara está fazendo algo que não devia. Como também é comum, não há informações sobre qual órgão do governo está conduzindo a investigação. Porque a China não tem que dar explicação para a BBC. O mistério que envolve o seu desaparecimento ocorre depois que vários líderes empresariais chineses desapareceram nos últimos anos, incluindo o chefe da Alibaba, Jack Ma. Embora bilionários desaparecidos tendam a receber muito mais atenção, porque nem deveriam existir, também houve vários casos menos divulgados de cidadãos chineses desaparecidos após participarem, por exemplo, de protestos contra o governo ou de campanhas de direitos humanos. Fonte: não precisa. BBC, bora jogar informação. Não precisa explicar de onde é que tira essa informação, que a gente sabe de onde é que é. O desaparecimento de Bao reforça a tese de que esta é uma das formas usadas pelo presidente Xi Jinping para garantir seu controle sobre a economia da China. Sim, é o Xi Jinping. Ele liga para a polícia e fala: polícia, pega lá o Bao Fan. Isso tudo aconteceu em meio ao anúncio do Congresso Nacional do Povo de planos para uma maior revisão dos últimos anos no sistema de regulação do setor financeiro da China. Porque não é só fora da China que existe a discussão de bilionários não deveriam existir. Aqui também tem. A China liberou um documento, acho que 2 semanas atrás, falando que 40% da população chinesa ainda vive com R$800 por mês. Então é pouco. Não tem muita gente pobre na China. Isso é 600 e poucos milhões de pessoas. Então, essas pessoas se perguntam, por que tem um Bao Fan, Jack Ma, Pony Ma, enquanto tem tudo isso de pobre, né? O cara que trabalha comigo já se fez essa pergunta numa conversa que a gente estava tendo. Então não é só fora da China que isso é um questionamento. Um novo órgão regulador será criado para supervisionar a maioria dos setores financeiros. Tá certo a China. As autoridades disseram que isso fecharia as brechas do sistema atual em várias agências que monitoram diferentes aspectos da indústria de serviços financeiros. Normal, né? Só nos Estados Unidos que é uma várzea. Somente em 2015, pelo menos 5 executivos estão incomunicáveis, incluindo Guo Guangchang, presidente do conglomerado Fosun Internacional, mais conhecido no Ocidente por ser dono do Whatevers, time de futebol da Premier League inglesa. Eu não me importo com isso. Guo desapareceu em dezembro de 2015. Posteriormente, sua empresa anunciou que ele estava ajudando nas investigações. E aí, a gente vai pular para o meu Twitter. Por quê? Hoje de manhã eu estava indo para o trabalho e eu recebi umas 200 mensagens falando: meu Deus, os bilionários chineses estão desaparecendo. Eu, que não sou uma pessoa preguiçosa, ao contrário da BBC, fui no Google e botei o nome do bilionário chinês e filtrei por imagens recentes. E aí a gente tem aqui, vamos ver, Guo Guangchang. O Guo Guangchang, num evento ano passado. Olha aqui que bonito ele. Né? Muito obrigado, BBC. Tá aí o cara, no evento no ano passado. Guo desapareceu em 2015, tá? E vocês podem ver aqui o evento. 2022. A não ser que ele tenha vindo de um evento, essa foto seja do futuro, né? Quer dizer, já é o nosso passado. 2 anos depois, o empresário sino-canadense Xiao Jinhua foi detido em um hotel de luxo em Hong Kong. Era uma das pessoas mais ricas da China. No ano passado, ele foi preso por corrupção. Então, ele não desapareceu, né? O cara foi preso por corrupção.
Está literalmente no texto. Em março de 2020, o magnata do setor imobiliário, Ran Jiqiang, desapareceu depois de chamar Xi Jinping de palhaço por sua gestão da pandemia de Covid. Desapareceu, Xi Jinping mandou catar o cara pelo pescoço. Naquele mesmo ano, em um julgamento que durou um dia, Ran foi condenado a 18 anos de prisão por corrupção. Assim, eu truco essa história de julgamento por um dia. Mas o cara, tá vendo que eles falam, olha, o cara foi preso porque chamou Xi Jinping de palhaço e aí ele foi condenado por corrupção? Tá vendo que como eles fazem essa ligação? O cara não pode ter sido preso porque ele foi realmente cometeu corrupção. Não, né? É porque provavelmente, né, tem uma ligação de ter chamado o Xi de palhaço. A gente aqui vive numa sociedade confucionista. Para quem não sabe, eu moro na China. E no confucionismo, você tem que ter um respeito pelo líder. E não é essa questão de, o grande líder. Não, é o professor, os mais velhos. No próprio trabalho, tem essa ideia de que você tem que respeitar o cara. Mesmo que o cara não seja tão mais velho ou não tenha tanta experiência, mas se ele é o teu líder, pô, eu vou respeitar. Então essa história de palhaço ofende a parte do confucionismo também, que não é só na China, né? A gente vê em outros países asiáticos. E aí, o cara foi preso. Então ele não desapareceu. Está preso. O bilionário sumido de maior destaque é o fundador da Alibaba, Jack Ma, que era a pessoa mais rica da China. Ele desapareceu em 2020, após criticar os reguladores financeiros do país. E aí, como os outros dois ali, né, já mostrou que estavam presos. Aí o cara preso, Ran Jiqiang preso, Xiao Jianhua preso. Olha o Jack Ma jogando golfe na República Tcheca, BBC, ano passado, 6 meses atrás. O Jack Ma, por conta dessa situação toda, né, a Alibaba tem o grupo dele, que é o Ant Group, ia ter uma IPO da empresa, e aí ele também falou um monte de merda do partido, do governo. E o governo, Aí o governo começou a investigar a empresa do cara, descobriu um monte de merda. E ele resolveu se mudar para o Japão. Então, ele não desapareceu. Ele simplesmente não está mais na China. Quer dizer, hoje eu não sei, né? Mas ele não mora mais na China. O plano de listar em bolsa as ações da sua gigante de tecnologia financeira, Ant Group, foi abandonado. Claro, porque o governo bateu em cima. Tem uma coisa, inclusive eu falo acho que é na live do Ian, numa conversa com ele, que esses caras eles têm medo porque é o Partido Comunista. Por mais que a China não seja comunista e tenha toda a discussão sobre socialismo aqui ou não, eles sabem, esses bilionários, que se o governo simplesmente falar, olha, nós vamos nacionalizar essa porra agora, essa tua empresa agora é nossa, mete o meme aí do Pernalonga, agora não é mais tua empresa, é nossa empresa. Eles sabem que se o governo quiser, o governo faz isso. Não faz porque mercado, investimentos estrangeiros, né? Imagina assim, a China faz isso, o povo vai ficar com medo de investir na China e tal. Mas eles sabem que se o governo quiser, eles fazem. Então, eles têm esse medo. Porque aqui as coisas funcionam. Aqui bilionário tem regalia, mas não é tanto assim, não é intocável como é nos Estados Unidos, por exemplo. Ou no Brasil, né? A gente vê os bilionários das americanas aí, não aconteceu nada com eles. E agora vão afundar a Ambev também. E apesar do Jack Ma doar quase 10 bilhões para o Fundo de Prosperidade Comum, ele não é visto na China há mais de 2 anos. Ele não foi acusado de nenhum crime. Até porque o Jack Ma está jogando golfe na República Tcheca, BBC. Ô, BBC, me ajuda a te ajudar. Porra, tá aí o cara jogando golfe, mano. O paradeiro de Ma ainda é certo. Embora relatos de que ele foi visto no Japão, Tailândia e Austrália nos últimos meses, porque é um Jack Ma de Schrödinger. Ele está desaparecido, mas ele também está no Japão, Tailândia e Austrália. Mano, Google, vai no Google. O cara se mudou para o Japão. O governo chinês insiste que as ações tomadas contra algumas das pessoas mais ricas do país são estritamente legais e prometeu erradicar a corrupção. Né? Mas a BBC escreve de uma forma como se isso fosse errado. Tadinho dos bilionários. Né? Mas as ações de Pequim também ocorrem no contexto de décadas de liberalização do que hoje é a segunda maior economia do mundo. Pau no cu dos liberais. A abertura chinesa gerou uma casta de bilionários que, com sua imensa riqueza, tinham potencial para exercer um poder considerável no país. Muito obrigado, Partido Comunista. Agora, segundo analistas, o Partido Comunista Chinês, sob o comando de Xi, quer retomar esse poder, que eles nunca perderam. Né?
E isso está sendo feito a muito mistério. Mano, literalmente, um cara tá morando no Japão, 2 caras estão presos, o outro cara tá solto, e o Baofeng, que eu não conheço, eu nunca tinha ouvido falar, esse eu não consegui achar muita informação, né? Que é o primeiro cara, inclusive é o cara que eles menos falam nessa reportagem. Aparentemente ele, na última quinta-feira, não sei se ontem ou semana passada, a empresa informou que não conseguiram entrar em contato com ele. Então, aparentemente isso está acontecendo por enquanto. As grandes empresas, especialmente a indústria e tecnologia, viram seu poder crescer sob a política dos antecessores de Xi, Jiang Zemin e Hu Jintao. Antes disso, o foco de Pequim estava em controlar os centros tradicionais de poder, como militares, indústrias, manufatureiras e governos locais. Até porque não tinha indústria e tecnologia antes, né? Na época de Jiang Zemin e Hu Jintao, as indústrias de tecnologia ainda estavam caminhando aqui na China, né? Não era uma coisa tão grande. Não é que não existia no mundo inteiro, aqui ainda era incipiente. Analistas acreditam que Xi manteve um controle rígido sobre essas áreas e ampliou seu foco para outros setores. O Xi, é isso que eu acho ridículo, como se o Xi Jinping ele sozinho decidisse essas coisas e o governo da China não funciona dessa forma. Não é o cara sozinho que decide como as coisas vão funcionar aqui nesse país. Sua política de prosperidade comum desencadeou repressões a diversos setores da economia. A indústria e tecnologia foi uma das principais atingidas. Primeiro que não é a política dele, né? A gente está falando de um país que está arrumando para o socialismo. Isso significa prosperidade comum. E, de novo, desencadeou repressões a diversos setores da economia. Se está trazendo prosperidade comum para todo mundo, está tudo certo. Às vezes, esses incidentes são orquestrados de forma a enviar uma mensagem mais ampla, particularmente para uma indústria ou grupo de interesse específico, afirma Nick Marrow, analista do The Economist Intelligence Unit, a BBC. Não é tão inteligente assim, né? Se eu conseguir achar informações no Google e esse Nick Marrow não achou, né? Abre aspas. No fim das contas, isso reflete uma tentativa de centralizar o controle e a autoridade sobre uma certa parte da economia, que tem sido uma característica fundamental no estilo de governança de Xi na última década, acrescentou. Por quê? A BBC é uma empresa britânica. O que a Inglaterra faz hoje? Lavagem de dinheiro. Gibraltar, Singapura, Hong Kong, Bahamas, colônias ou ex-colônias inglesas, tudo paraíso fiscal e lavagem de dinheiro. Porque os caras, o Império Britânico foi pro saco. Foi de, literalmente, Rainha Elizabeth. E hoje os caras só fazem isso, né? Serviço financeiro seguro, lavagem de dinheiro, etc. Pequim continua focada, não focado, porque é a cidade de Pequim, em garantir que grandes plataformas e players de tecnologia não desenvolvam suas próprias marcas e influências que os tornem difíceis de controlar e mais propensos a ir contra as preferências do governo. Tá certo, né? Errado não tá, né? Errado os caras não estão. Meu Deus do céu, isso aqui é muito longo. O perigo para Pequim de transformar bilionários em alvos é colocar mais pressão sobre os empreendedores que esperam se tornar o próprio Jack Ma. Assim, eu não vejo aqui essa ideia de eu sou dono da birosquinha da esquina, eu vou ser o próximo Jack Ma, como a gente vê no Brasil, tá? Eu não vejo isso aqui. Eu não vejo o cara, não, o Jack Ma foi preso, eu posso ser o próximo porque eu tenho um Toyota 2000, sabe? Não tem. Eu não vejo isso. Não quer dizer que não exista, estou dizendo que eu não vejo. Xi parece estar ciente do risco de assustar empresários. Pau no cu dos empresários, né? Em um discurso aos delegados do Congresso, ele enfatizou a importância do setor privado para a China. Mas ele também pediu às empresas privadas e aos empresários que sejam ricos e responsáveis, ricos e justos, ricos e amorosos, porque o comunismo não é voto de pobreza. Pode ser rico no comunismo, desde que todo mundo esteja vivendo num nível de prosperidade comum, todo mundo esteja vivendo bem. E pode ser mais rico do que alguém? Claro que pode. O que não pode é ter o Jack Ma e ter 40% da população da China vivendo com R$800 por mês. E isso não pode. Além do anúncio de um novo órgão para supervisionar o setor financeiro, os banqueiros também foram alertados no mês passado para não seguirem o exemplo de seus colegas ocidentais hedonistas. Né? É o mínimo, né?
Analistas veem isso como mais um sinal de que Xi está de olho no sistema financeiro. Sim, ele, é tudo grande líder, é tudo grande irmão, é tudo Xi Jinping. Não é o sistema, não é a sociedade chinesa como um todo. Né? Nos últimos meses, temos visto indícios da agenda da prosperidade comum vazar para os serviços financeiros, particularmente no que diz respeito a esquemas de remuneração e bônus para executivos de alto escalão, bem como as diferenças salariais entre a administração e o pessoal júnior. Literalmente vamos começar a baixar o salário dessa galera que ganha 100 mil por mês e vamos aumentar a galera que ganha 5 mil por mês. Literalmente isso, prosperidade comum. Resta saber se a repressão de Xi aos bilionários o ajudará a aumentar significativamente seu poder. Coitados dos bilionários, tadinho, né? É uma dó, não vou nem conseguir dormir hoje. O que certamente está em risco, porém, é a confiança nos mercados financeiros e nos negócios da China. E, em última análise, na economia como um todo. Gente, não comete crime, tá certo? Não comete crime. Não caga na cabeça do Partido Comunista Chinês, não comete crime, tá tudo certo. Porra, 2 caras foram presos por corrupção. E a BBC pinta como se os caras fossem só coitados dos bilionários, né? Eu sou um bilionário, estou sendo oprimido pelo Partido Comunista. E não é assim, né, gente? A BBC fez um serviço... Sim, eu já fiz react de vídeo da BBC que são bons, mas esse texto tá uma bosta, tá? Uma bosta. Se fosse impresso, não serviria para limpar cocô de cachorro. Porque, literalmente, além das informações estarem ali dizendo que os caras não desapareceram, né? Pô, é só ir no Google. Jack Ma jogando golfe na República Tcheca, ou Jack Ma morando no Japão, sabe? É preguiça, sei lá, qualquer coisa. Mas é a BBC, né?